E aí, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso testemunho, né? Entrei no quartel e aí fiquei sem ir na igreja um tempo. Ficava muito triste, muito triste. Mas fui fazendo minhas orações, né, lá no quartel. Eu me lembro que às vezes eu estava sozinho, né, a gente tirava, fazia escala, né, soldado, e aí os quartéis lá de Manaus, a gente tira a hora, assim, às vezes no meio da, quase uma selva, tudo fechado. Aí eu, lá no meio do mato, no escuro, à noite, sozinho, eu olhava para as árvores assim, né? E eu fazia reunião para as árvores. As pessoas podem achar assim, é doido, né? Mas eu fazia. Eu tinha sede de falar de Jesus. Eu tenho sede de falar de Jesus. Eu queria orar, eu quero orar, entendeu? Eu queria louvar a Deus, eu quero louvar a Deus. Eu olhava para as árvores e falava assim: boa noite, fique de pé, vamos falar com Deus. E ali sozinho, eu fazia minhas reuniões, sabe? E buscava a Deus e me renovava. E aí, no meio dali do ano, eu fiz um curso e eu fui promovido a cabo do exército. E como cabo do exército, eu fui chamado para trabalhar no comando, junto com o comandante no quartel. E ali, né, havia um tenente que gostava muito de mim. E ele dizia para mim: olha, você tem futuro no quartel, aqui no exército. Quando tiver o próxima oportunidade para você fazer o curso para oficial, você vai entrar. Sim, senhor. E na época o pastor Quetano me dava o maior incentivo: ó, não, fica firme no quartel, não se preocupa com nada não. Você não precisa da igreja para ser homem de Deus e tal, olha, seja de Deus. Beleza. E aí eu fiz esse outro curso, passei, tinha 2 vagas. Eu fui um dos escolhidos. Eu ia viajar para fazer curso para oficial. Quando eu fui chamado para fazer o curso para oficial, na mesma época, eu fui chamado também para, quando eu saísse do quartel, eu ia viajar para abrir o trabalho em uma cidade do interior. Eu cheguei no comando e eu falei que eu não ia poder fazer o curso, porque eu tinha um trabalho muito importante para fazer. E aí eles tentaram me convencer a ficar. Eu disse: não posso. Nesse tempo eu fiquei com medo de que eles me segurassem no quartel e não deixassem mais eu ir para a igreja. Sabe o que eu fiz? No dia que eu saí, teve um dia que a gente ficou de serviço. No outro dia a gente podia ir para casa. Eu fui para casa e não voltei mais para o exército. Não voltei mais para o quartel. Aí esse tenente que gostava de mim, foi atrás lá em casa. Eu não estava. Meus pais falavam: você vai encontrar ele na igreja. Ele foi lá na igreja. E ele falou para mim assim: Coelho, o que você está fazendo, Coelho? Você vai jogar a tua vida fora, rapaz.
por causa de igreja. Eu falei para ele assim: tenente, o senhor não entende que o trabalho que eu faço é muito importante para mim, é a obra de Deus. E ele falou assim: rapaz, estou fazendo a tua cabeça. Aí ele me levou no carro e me levou de volta para o quartel. Por eu ter saído e não ter voltado, eu acabei preso. Fiquei preso 10 dias. Enquanto eu estava preso, eles foram chamar meu pai e minha mãe e levaram lá no quartel. E lá no quartel, eles falaram para mim que eu estava ficando doido, que eu ia jogar meu futuro fora por causa da igreja. Eu falei: não é a igreja, não é a igreja. E aí, depois de 10 dias, eu fui solto. Um mês depois, foi dado baixa. Não ficou nenhuma marca, na verdade, porque eu não tinha cometido nenhuma infração grave. Eles só queriam que eu tenho certeza que isso é uma artimanha, foi uma armadilha do diabo para tentar fazer eu sair desse caminho. Quando eu saí do quartel, fui direto para a igreja. Lá na igreja, o pastor estadual falou para mim assim: a partir de hoje você é um soldado do reino de Deus. E eu saí. Já estava com 19 anos, viajei para o interior, fiquei alguns meses no interior. Quando eu voltei, a igreja foi começar o trabalho lá em outro estado, lá em Rondônia. E eu fui escolhido para ir para Rondônia, para ajudar no início do trabalho de Rondônia. Sabe, a igreja, essa igreja que eu me converti, uma igreja pequena, uma igreja simples, ela começou a crescer. Ela começou a crescer no Brasil inteiro. Crescer muito, 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 muito. E eu fui para Rondônia. E lá em Rondônia,